Será mesmo que a igreja substituiu Israel nos planos do Eterno? Shalom, shalom, meus irmãos. Irmão Wesley aqui para mais um vídeo interessante aqui no nosso canal, novo canal Restaurando as Raízes Judaicas da Fé. Espero que seja um estudo bem interessante. Bom, a teologia da substituição, né, que foi uma doutrina criada por Justino, olha aí na telinha, Justino. Ele foi um dos criadores ou desenvolvedores, né? Juntamente com Marcião, olha aí, Marcião também. Estes homens foram os pioneiros, né? A criar algumas doutrinas que vivem até hoje, né? Que perduraram durante esses séculos todos. E através do mover profético do Eterno na nossa geração, de levar as raízes judaicas da fé para os irmãos gentios, né? E a compreensão de que Yeshua é o Mashiach para os judeus que ainda não acreditam que Yeshua é o Mashiach, e tem acontecido muito a crença, né? Muitos judeus estão crendo, e muitos cristãos como eu estão guardando o Torá, estão entendendo a Torá, né? Então, estes homens lá do passado, eles romperam com os ensinamentos dos apóstolos, né? As orientações apostólicas, eles eram judeus, né? Homens judeus, e também dos primeiros discípulos de Yeshua, que eram judeus, lá em Atos, né, conhecida como Igreja de Atos, ali só tinha judeu. Depois que vieram, a partir do capítulo 10 de Atos, é que a gente começa a ver uma escala maior de gentios, né? E eles criaram algumas doutrinas, né? E uma das doutrinas é hoje conhecida como teologia da substituição. A ideia, né, a doutrina de que Israel foi substituída pela igreja, né? A instituição igreja, né? Mas nós vemos que a igreja orgânica que nós vemos lá, né, o termo, para ficar mais fácil, né, a igreja de Atos, né, aquela igreja do primeiro século ali, eles eram um braço de Israel, eles não eram substituição ou algo diferente de Israel. Eram judeus e gentios, unidos. Atos 2, 42 a 47, nós vemos eles todos reunidos ali no partir do pão, em comunhão, aprendendo das coisas do Eterno. Todo Shabat. Atos capítulo 17, nós vemos isso. Atos capítulo 17, verso 1 a 2, 1 a 4, melhor dizendo, né, do verso 1 ao verso 4, do capítulo 17, capítulo 13, do verso 41 ao 45, nós vemos também ali multidões de gentios crendo que Yeshua é o Messias, guardando o Torá e indo todo Shabat após Shabat, ou seja, sétimo dia após sétimo dia, se reunindo ali na sexta-feira à noite em suas casas, nas casas dos irmãos apóstolos. E no sábado, ou se não tinha uma sinagoga por perto, faziam nas casas mesmo. Aí a ideia da casa, né, de igreja, né, de ajuntamento. Mas isso sempre existiu, porque assembleia é um termo que está lá no Primeiro Testamento, assembleia, ajuntamento, congregação de Israel, né? Então, porque é o ajuntamento dos que servem ao Eterno de Israel, ao Deus de Israel, Elohim de Israel, né? Então, estes homens, eles romperam com tudo isso que eu falei para vocês agora. Eles romperam com isso. Eles fizeram suas próprias congregações, sua própria sistemática teológica ou teologia sistemática, né? Então eles fizeram sistemas de doutrinas que vivem até hoje. Por exemplo, Marcião, ele criou a ideia de que o Antigo Testamento e o Novo Testamento são coisas separadas e que o Deus que se revelou ao povo de Israel é o Deus rústico, o Deus ruim, o Deus das leis. Nós não vemos nenhum texto falando sobre isso. Nenhum texto. Ele pegou versículos isoladamente para se tornar um argumento, né? Uma fonte de argumentação para sustentar a sua doutrina de que Antigo Testamento é para o judeu e Novo Testamento é para o gentio, para o cristão, né? Mas nós não temos nenhum texto, nenhuma base bíblica que isso aconteceria. Justino criou também a ideia de que a igreja, né, ou seja, aquele ideal de igreja que ele estava criando naquele período era a substituta perfeita de Israel, já que Israel foi imperfeito porque negou Yeshua. Aí ele colocou todo mundo numa bolha só, num quadrado só, numa caixa só. Israel todo mundo negou, tá? Mas como se negou se os 12 apóstolos eram todos israelitas? Eram judeus? Então assim, Galileu, da Judéia, ou seja, Israel. Então eram israelitas, eram judeus, né? Circuncidados ao 8º dia. Então você vê que a gente precisa buscar o contexto histórico, o contexto cultural da Bíblia, de cada capítulo também. Então a gente tem que ler o capítulo todo. Por exemplo, Jeremias 31, né, capítulo 31, verso 31 a 35, nós vemos o que o Eterno
né, revela para Jeremias, para passar para quem? O próprio texto nos mostra. O capítulo todo já está falando sobre quem era aquele povo. Mas lá está lá o verso 31, né, do 31, verso 31 a 35. Eis que os dias vêm que farei uma nova aliança, ou até algumas versões, né, de Bíblia, tá? Novo Testamento, né, com a casa de Israel e a casa de Judá. Ele está falando sobre quem? Aí estes homens e os seus seguidores, né, Justino, Marcião, os seguidores dessa rapaziada, eles criaram uma alegoria espiritual, eles espiritualizaram esse texto para dizer que ali no caso Israel e Judá é igreja. E, irmãos, se a gente ler o capítulo todo, a gente vai ver que não é assim. A gente lendo o capítulo 31 todo, vocês veem que o Eterno, através da boca de Jeremias, está exortando o povo de Israel. Povo de Israel, povo, a nação de Israel. Aquilo ali é uma visão espiritual numa realidade física para um povo, Israel. E o texto mesmo já nos mostra, irmão. A gente não precisa ir muito profundo, pegar métodos de ensino judaicos para ir mais profundo no texto. O texto está muito claro. É só a gente ler o capítulo 31, vocês vão entender. Leiam o capítulo 31 todo com muita atenção e os irmãos vão ver que o Eterno está, através da boca de Jeremias, ensinando, orientando, exortando Israel, povo de Israel. Então, uma nova aliança, ou seja, né, o Novo Testamento, né, vamos supor, né, a questão do tempo da graça. Então, o tempo da graça foi dado para Israel e Judá, ou seja, povo de Israel. E nós nisso? Aí vem Paulo, muito sabiamente, entendeu. Ele escreve lá em Romanos capítulo 11. Leiam o capítulo todo. Vocês vão ver também as orientações do Paulo. Paulo está falando para os gentios ali de Roma. E um princípio, claro, para todos os outros, né, para os Gálatas, para os Efésios, para a galera toda, para nós também. Ele está falando lá em Romanos capítulo 11, do verso 11 ao 34. Só nós lermos. Ele fala que o povo gentílico foi enxertado na oliveira. A oliveira não é Yeshua, a oliveira é Israel. Yeshua é simbolizado pela videira, por causa do vinho. O vinho é vida, entendeu? Oliveira é raiz, é aquilo que é ensinado. O próprio Paulo fala sobre isso. O próprio Paulo. Então a gente tem que pegar esses textos do Paulo, esses textos, né, dos nossos apóstolos, mostrando isso. Então, para o quê? Para refutar uma doutrina destes homens, né, de Justino, Marcião, entre outros, né. Agostinho também criou algumas ideias, né, de que a igreja é a substituição de Israel, mas nós não temos textos, de fato, assim, ó, igreja substitui Israel, não temos isso. O que tem são essas induções destes homens, né, essas interpretações que não estão no contexto bíblico. O que nós vemos é a igreja é um braço. Eu falo igreja para ficar mais fácil, tá, irmãos? Mas é comunidade, ajuntamento, né? Assembleia, melhor dizendo também. Uma assembleia. Assembleia dos que servem ao Eterno e seguem os passos de Yeshua, que guardou o Torá, ensinou o Torá, guardou o Shabat. Está lá em Lucas, capítulo 4, do verso 14 ao 19, a gente vê Yeshua, por costume, guardando o Shabat. Costume. Ele costumava fazer aquilo. Então, assim, ele curava no Shabat, curava em todos os dias, mas o dia que é registrado lá, Shabat, geralmente era Shabat. Então, os evangelistas registraram muitos milagres ali no Shabat, onde tinha multidões guardando o Shabat. Eles estavam na rua, estavam nas sinagogas, estavam saindo nas sinagogas, estavam indo para o templo. Então, Yeshua ficava neste ambiente, neste período. Coisa simples, né? Coisa simples que muitas das vezes a gente lia e não entendia, né? Depois que a gente recebe a revelação dos mandamentos da Torá, a gente começa a compreender melhor. Então, meus irmãos, essa é a realidade. A teologia da substituição ela foi criada através de versículos isolados, mas nós não temos textos, capítulo inteiro falando sobre isso. Mesmo, né, o próprio escritor, os hebreus, né, muitas das vezes pega lá alguns versículos, pegam lá o versículo dizendo que mudou-se o sumo sacerdote, mudou-se a lei. Mas lei de quem? Lei de quem? O não matarás, não roubarás, guardar o sétimo dia? Não. A forma prática do sistema sacrificial. O que foi mudado com Yeshua, o sistema sacrificial será mudado. Porque ele é agora o sumo sacerdote e rei de Israel.
É simples, irmãos, muito simples. É só entender o contexto. Então, o contexto do texto mesmo, tá? É que nos mostra isso. Não é que mudou-se a lei está mudada, está tudo certinho, está tudo de boa, que está na graça, está legal, não preciso mais fazer nada, não tenho responsabilidade nenhuma, porque já aceitei Jesus. Irmãos, isso não é bíblico, irmão. Desculpa, mas a gente tem que ser sincero, tem que ser verdadeiro com os irmãos. Foram séculos e séculos assim. Hoje nós temos acesso às informações, aos textos, melhor do que séculos, até mesmo do que 20 anos, 25 anos atrás. Então hoje nós temos que pegar essas coisas e ensinar aos nossos irmãos, né? Então a gente tem que entender o contexto. Não precisa ler hebraico maravilhosamente bem, perfeito, o grego, não, o próprio texto já nos mostra isso. Temos que entender o contexto. Entendendo o contexto fica mais fácil, porque o contexto é a origem daquilo que foi escrito. Então o contexto histórico, cultural, social é importantíssimo para entender cada capítulo da Escritura Sagrada, principalmente dos textos do Segundo Testamento, que eu prefiro dizer da Segunda Aliança, né? Porque não exclui a primeira. Porque se existe uma exclusão, então foi dado para Israel. Jeremias 31:31. Tá lá, farei uma nova aliança, então a nova aliança, o Novo Testamento é para Israel. E não é bem assim, né? Então foi que a aliança foi dada para eles e a porta aberta para nós. Amém. Isso é maravilhoso. Baruch Hashem, bendito é o nome do Eterno. Por isso, vocês compreendem? Então, esse pequeno estudo aqui que eu estou dando para vocês é um alerta para os irmãos, é uma base para os irmãos continuarem estudando, pesquisando a cultura judaica, o contexto judaico, porque a Bíblia é um livro judaico. Não tem jeito. A Bíblia é um livro judaico, irmãos. Só vê as histórias que acontecem ali, todas elas são em Israel. Compreende? Então, vamos entender melhor os nossos apóstolos, homens que realmente, né, homens e mulheres que deram suas vidas em prol dessa missão de levar os mandamentos do Eterno, as festas bíblicas, o Shabat, a Torá, os 10 mandamentos, né? Trazer uma vida para as pessoas, para os gentios daquele período que adoravam seus deuses. E eles ensinaram isso através do grande exemplo, o maior exemplo de todos, que foi o Senhor Yeshua HaMashiach. Então, que nunca negou nada disso, ele mesmo disse que não veio abolir nada, ele não veio aboliu nada. Ele mostrou como se cumpre. Como se cumpre no sentido de praticar, não de acabar. Porque não faz sentido. Ele fala que não veio acabar a lei. E no final do versículo ele fala que cumprir e acabar. Ué, calma aí, não acabou e acabou? Não faz sentido, irmãos. É só a gente parar para raciocinar. Cumprir para o judeu é viver aquilo. Compreende? Então ele estava falando ali para judeus. Então eu não vim destruir nada. Eu vim cumprir no sentido de praticar, de viver, de ensinar como se faz. Compreende? Tornar pleno. Para quem? Para o judeu e para o gentio. Amém? Então que esse estudo seja um estudo de alerta para os irmãos, que os mandamentos estão aí, não existe substituição da igreja. Se hoje as pessoas creem nisso e têm livros teológicos, acadêmicos sobre isso, foi por causa de versículos isolados, mas nós não temos texto, realmente texto completo, falando sobre a substituição. Nós temos sim o enxerto de Israel, o enxerto dos gentios em Israel, co-herdeiros, co-participantes, Efésios capítulo 3, versos 5 e 6. O Eterno ali derruba a parede, né, aquele muro, um pequeno muro que tinha no templo, que separava os gentios dos judeus. Isso ele está falando, o Eterno está falando através, né, de Paulo. Como assim? Ele está falando que agora os mandamentos, a Bíblia, tudo que o Eterno deu para Israel é oferecido também para os gentios. Simples. Então, que esse estudo seja um canal de bênção para você, esse canal seja um canal de bênção para você. Peço a você para se inscrever, compartilhar, salvar, comentar, curtir, compartilhe também nos seus grupos de WhatsApp. Isso é muito importante para a gente continuar fazendo esse trabalho aí, tá bom? Então, um forte abraço a todos vocês e até a próxima. Shalom, shalom.